Fala galera, tudo bem? Hoje estou aqui na The Wonder Classics, vamos apresentar este Fusca. Mas antes vou falar um pouquinho da história do Fusca, para que as pessoas entendam por que esse carro existe, né? Então a história do Fusca começa mais ou menos em 34, Ferdinand Porsche fazer um carro para o povo. Volkswagen significa exatamente isso em alemão, carro do povo. E aqui a população alemã tivesse acesso a um carro barato. Isso teoricamente, isso daria um material para um outro vídeo mais complexo, mas a verdade é que em 34 o Fusca surge como um protótipo, em 38 ele surge como um produto, né? Embora, que seja bem claro, nenhum Fusca foi vendido para a população civil porque ele virou um carro de combate, ele virou um carro de guerra. Ele só foi virar um carro comercial após o término da Segunda Guerra. Os ingleses tomaram a fábrica, ou receberam a fábrica e começaram a produzir o Fusca e outros carros da Volkswagen para o mundo. E esse aqui é um exemplar de 1973, amarelo Safari. O que é um 73? Eu vou explicar para vocês por que a gente sabe que é um 73. Nesse momento, o Fusca tem a lente do farol curva, né? Ela vai em 76 ela vai deixar de ser curva, o 75 ainda vai ser assim. E ele tem um outro detalhe aqui na lateral, que falta, o 73 é o único Fusca que tem o paralama novo, que vem a partir de 73, e não tem a meia-lua, que é a saída de ar aqui de trás. Então isso é que caracteriza esse Fusca como sendo um 73. O 74, você vai saber, ele tem uma luazinha aqui, e o 72 ele vai ter um paralama diferente, que é chamado paralama do farol do olho de boi, né? E esse é um Fusca diferenciado, e as pessoas às vezes falam assim, puxa, é um Fusca de um custo maior. E por que ele tem um custo maior? Porque certos detalhes de um carro é que fazem a diferença. Esse carro, 73, ele tem uma estrutura excelente, ele é um carro muito bem estruturado, grande parte da pintura dele é de fábrica, mas ele tem vários detalhes que tornam esse carro muito diferenciado. Então, por exemplo, essas rodas Hall, são rodas caras. Ele tem o teto ragtop, que é um teto caro também. Esse teto, ele é o melhor teto do mercado, ele é um teto que exige uma colocação criteriosa, para ele funcionar direitinho, para ele não ter trinco na carroceria. Esses estribos são da EMP, que é uma marca famosa de acessório para Volkswagen. Eles são estribos caros também. E juntamente com isso, os bancos desse Fusca também são importados. Ele tem esse volante EMP GT, que é um volante com alavanca EMP também de engate rápido. Todo esse conjunto faz com que o carro acabe tendo um custo um pouco maior. Mas não é que ele custe mais, é porque ele custa para fazer. E se a pessoa for pegar item por item desse aqui e tentar montar no Fusca, vai ver que a brincadeira vai sair bem mais cara até do que o próprio produto pronto. A alavanca de engate rápido no Fusca é importante porque ela torna os engates mais curtos. E o Fusca tem engates longos, então quando você tem um carro com um pouco mais de performance, ou mesmo que você queira usar ele no dia a dia, acaba sendo mais prático se ele tiver a alavanca de engate rápido. Ele também tem aqui os instrumentos, tem um contagiros, que inclusive tinha um carro que saía com contagiros aí, que era o Bizorrão, o 1600S de 1975, o primeiro Fusca com motor 1600, os instrumentos da Chronomac, e ele tem aí, você vai ver aqui um display que você não encontra facilmente em Fuscas. Isso é uma FT450, é uma injeção da Fulltech. E você vai falar assim, mas por que ele tem uma injeção Fulltech? Ele tem injeção Fulltech porque ele tem um conjunto, uma turbina de baixa inércia, uma turbina pequena. E esse carro, com esse conjunto, o motor 1500, a turbina de baixa inércia, o sistema de injeção Fulltech FT450, mais a bomba de 65 libras, mais os bicos, ele tem 112 cavalos na roda, medidos no dinamômetro. Esse carro foi acertado no dinamômetro. Então o motor desse carro foi baixado na bancada, foi trocado pistão, biela, anel, tudo para fazer o conjunto ficar perfeito, indestrutível, e foi colocada a turbina e foi acertado no dinamômetro para ter 112 cavalos na roda. O que daria mais ou menos uns 130, 135 cavalos efetivos, né? Aliás, efetivos não. O que eles chamam de potência bruta, a potência líquida seria os 112. E essa é a causa dessa tampa, então, ficar nessa posição, porque o conjunto de turbina não proporciona o fechamento da tampa. Hoje existem formas de você colocar esse kit para baixo da saia, e aí a tampa fecharia perfeitamente. Eu particularmente gosto disso, acho bacana. Esse carro inclusive teve também o alternador trocado para ter mais capacidade, porque senão ele não consegue suprir a demanda da bomba e do sistema todo de injeção. Não é cortado
Ele realmente foi usado o sistema de catraca para poder baixar a frente. Ele não está com a manga invertida, então as rodas estão na posição normal. A traseira teve o facão regulado, os amortecedores também foram trocados. Então, e até essa antena aqui, pessoal, também é alemã. Essa antena também veio de fora. Então é isso que faz com que esse Fusca seja muito especial. O legal desse carro é o seguinte, ninguém espera que um Fusca tenha 112 cavalos na roda ou 135 cavalos efetivos, né? Então quando você sai com esse carro na rua, se você não deixar claro que ele é turbinado, acelerando, porque a válvula de prioridade vai fazer barulho, ele vai acabar espirrando e aí a pessoa vai saber que ele é turbinado. Se você não deixar claro isso, a pessoa se surpreende com o tanto que ele anda. Então é um carro também que exige cuidado, porque um Fusca com 112 cavalos, com a sua tração traseira, com o comportamento que um Fusca tem, exige que a pessoa saiba o que está fazendo, mas vai se divertir muito porque o carro é muito rápido, né? Daria para ter mais potência? Daria. Se você forjasse o motor, colocasse pistão, biela, colocasse às vezes um outro bloco, um Pauter, alguma coisa assim, o céu seria o limite. Mas aí ele passa a ser inviável de repente, vai exigir muito da pessoa para que ela consiga extrair do carro uma diversão. Vai deixar de ser um Fusca divertido e vai passar a ser um Fusca perigoso. Então esse é um problema, aliás, não que esse não seja, né? Então, falando um pouco da história do Fusca, eu acho que deu para a gente dar uma pincelada na história dele, um carro que surgiu na década de 30, veio até, no Brasil ele teve a primeira interrupção dele em 86, em 31 de outubro de 86 o Fusca teve a primeira fase dele de produção interrompida, volta em 93 e termina em 96 aí de uma forma definitiva. E para ficar apenas em informação, o Fusca ele acabou na Alemanha em 80 e ele acabou mundialmente em 2003 no México, que foi feita a última unidade, era azul clarinho e um begezinho, que eu não me recordo o nome das cores agora, depois eu vou pesquisar porque eu lembrava, mas agora eles são os últimos carros que foram feitos com Fusca no mundo, né? Então fica aí a história do Fusca, fica a história dessa unidade, esse amarelo Safari 73. Acompanhe as novas, nós vamos ter novos carros aqui na The Wonder Classics, sempre vai ter uma novidade, sempre vai ter um carro bacana para você ver e é importante você às vezes até vir aqui pessoalmente conhecer esse carro que vai estar em exposição aqui, tá bom? É isso aí pessoal, vamos pro próximo, um abraço a todos!